Vamos fazer um bolo de cenoura douradinho, macio, delícia para o nosso café da tarde, pessoal? Bom, já curte, segue e compartilha para mais videozinhos, hein? Começa pegando uma cenoura, tem que ser uma cenoura muito boa, tá? Uma cenoura de qualidade, ok? Bem laranjinha, bem bonita, corta ela em rodelas, ok? A cenoura vai ter mais ou menos aí, a gente vai pegar mais ou menos 330 gramas de cenoura, tá? Coloca ela dentro do liquidificador, a gente vai adicionar também aí mais ou menos 246 ml de óleo, certo? Vai dar mais ou menos uma xícara e meia de óleo, ok? Adiciona esse óleo para bater junto. Vamos adicionar 5 ovos, ok? Ou então, se for pesar na balancinha, vai dar mais ou menos também 246 gramas de ovos, tá? 246 gramas de ovos. Então, a gente vai levar isso para bater no liquidificador em velocidade média por mais ou menos, né, aproximadamente 3 minutinhos, tá? Para formar um cremezinho que vai ser a base do nosso bolo. E ele fica assim, bem aerado, bem fofinho, né? Bem laranjinha, né? Esse vai ser a base do nosso bolo, ok? Depois disso, pessoal, a gente vai adicionar o segredo da nossa receita. Como a cenoura tem bastante fibra, a gente precisa adicionar amido de milho. O amido de milho ele é sequestrador de água, então ele vai puxar a água e vai deixar a massa mais fofinha e dando leveza. A gente adiciona 3 gramas de sal também, certo? E todo o açúcar, mais ou menos 330 gramas, umas 2 xícaras e meia de açúcar, ok? Eu gosto de bastante açúcar porque eu gosto do bolo bem docinho, tá? Se você gostar de menos, né, menos doce, adiciona um pouquinho menos. Depois disso, a gente leva para bater por 3 minutinhos mais ou menos no liquidificador, ele fica assim, um líquidozinho bem aerado, né, bem fofinho, ok? A gente passa para o nosso bowl, onde a gente vai incorporar a farinha. Ok? Passou para o bowl, a gente vai começar a peneirar a farinha. A parte de peneirar a farinha é super importante, por quê? Porque com a peneiragem a gente pede que a gente crie alguns grãozinhos de trigo cru na massa. Sabe quando você compra um bolo na padaria, você faz um bolo em casa sem peneirar a massa e que fica aquelas bolinhas de farinha crua no meio? Quando você peneira isso não acontece, porque você está separando cada grãozinho e quebrando essas pelotinhas de farinha de trigo, ok? Impedindo assim que seu bolo ele fique com gosto de farinha crua, beleza? Então a gente peneira, né? Peneira toda a farinha de trigo, a gente vai peneirando. Depois disso, a gente vai misturar com o fouet, certo? Para incorporar bem essa farinha de trigo, ok? Então a gente incorpora muito bem com o fouet, bem devagarzinho, com movimentos circulares, né? A gente vai mexendo a nossa massa, até que a gente incorpore toda essa farinha de trigo, ok? Bate, incorporando tudo, né? Não esquece de raspar as laterais, porque senão pode ficar farinha crua e não é legal ficar com farinha crua no bolo, porque senão ele fica com aquele gosto, né? Aquele gosto meio esfarelento, aquele gosto meio esquisito na boca. Beleza? Depois disso, a gente vai entrar com o nosso fermento químico, ok? Vão ser mais ou menos 15 gramas de fermento químico, que dá mais ou menos uma colher de sopa e meia, uma colher de sopa de fermento químico, ok? O fermento químico, ele funciona através da ação do calor e o contato com a água, né? Então, no nosso bolo já tem líquido através do ovo, né? E ele vai ter água, vai ter calor também por conta do processo de batida, né, que a gente bate no liquidificador. Né? Como a gente mistura no liquidificador, a rotação do equipamento faz com que ele eleve um pouquinho a temperatura. Então é importante adicionar o fermento por último, ok? Incorpora o fermento na massa, não precisa bater muito, só incorporar ele muito bem na nossa massa para que ele fique bem distribuído, ele consiga liberar bastante gás aí dentro e a massa ela consiga prender esse gás para que o bolo fique bem fofinho e macio. A massa ela fica assim, bem cremosa, né? Depois é só tirar, dar uma limpadinha ali na mesa, né, para tirar o sobra de farinha que caiu, né, enquanto você estava misturando. Levar para uma assadeira previamente untada com farinha e açúcar. Eu gosto de untar com farinha e açúcar porque o açúcar ele dá uma caramelizada e impede que o bolo ele fique com aquela camada de farinha externa quando a gente desenforme ele, tá? Então ele fica lindo, muito bonito e bem douradinho por fora também, tá? Passa tudo para a forma. E aí a gente vai levar para o forno a 180 graus, o forno precisa estar pré-aquecido a 180 graus, ok? E a gente leva essa massa, né, para o forno a 180 graus por mais ou menos 30 minutinhos, ok? Levando lá, chegou, deu a temperatura, faz o teste do palitinho, retira ela do forno, ok? Ele vai estar assadinho, deixa esfriar, desenforma e ele fica assim, lindo, maravilhoso, douradinho, certo? É só cortar um pedaço e se deliciar. Tô
tomar o seu café da tarde, tomar o seu café da manhã, certo? Ou então, né, adicionar uma calda de chocolate. Eu tenho uma receitinha de calda, né, um ganache de chocolate aí nos stories que fica uma delícia com esse bolo de cenoura, tá, pessoal? Então, segue, curte e compartilha para mais vídeos, ok? Já passa pro coleguinha, ok? E grande abraço!